Os passageiros dizem que a compra é simples. Você comprou uma passagem agora, eles pedem seu nome ou não? Você só paga? Não, só paga o bilhete, sem nome. Não, só o bilhete mesmo. Aí não dá pra saber quem tá no barco, né? Não. Você acha isso certo? Não. Já o bilheteiro garante, há controle de quem entra no barco. Como é que vocês fazem pra ver? Vocês olham a carteira? Passa tudo aqui. No celular, aí dá pra saber. Então, por exemplo, nesse barco aí, você sabe quantas pessoas vão? 504 a lotação dele. Pega muito, né? Não parece? Não parece. E tem a lista todinha dos passageiros? Tem, fica tudo lá na bilheteria lá. Não encontramos a gerência do porto para confirmar as informações sobre listas. Há ainda outras reclamações. Às vezes acaba acontecendo a superlotação do barco e acaba prejudicando. E aí, quando está superlotado, o que você faz? Mas tem que ficar no barco porque tem que viajar, né? Muita segurança que está faltando pra gente. Por quê? O que acontece que você acha que não é seguro? Assim, esse negócio, colete, essas coisas, salva-vida, vez não ter no barco. O que você faz quando o barco está superlotado? Mas eu fico morrendo de medo. Neste outro porto de Belém, o transporte de mercadorias sem controle preocupa. O barqueiro acomoda os fardos sem saber dizer a quantidade e a capacidade da embarcação. Não, que a embarcação é zinha, mas a gente conforta, é o peso que dá para levar, a gente leva nela. A sobrecarga pode ter causado o naufrágio do Ana Caroline 3, entre os estados do Amapá e Pará. Também não havia lista oficial de passageiros, o que dificultou a identificação de vítimas e buscas. O navio saiu do porto de Santana na noite de 28 de fevereiro, em direção a Santarém, no Pará, e afundou 10 horas depois. Um vídeo mostra que seriam mais de 100 toneladas só de açúcar dentro da embarcação. Agonia para quem ficou sem notícias de parentes nos dois estados. A gente tem que se apegar a Deus e com o tempo, né? É muito difícil, porque essa moça, a Sudelma, era a caçula da família, ela era o alicerce de toda a família lá em Santana. É uma alegria, né? O sorriso dela. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Foram 47 embarcações naufragadas no Pará nos últimos 4 anos. 46 pessoas morreram. Em agosto de 2017, o naufrágio do Capitão Ribeiro, em Porto de Mós, sudoeste paraense, levou à morte 23 pessoas. Segundo a Capitania dos Portos, no Pará, 25 mil embarcações são registradas para transporte de cargas e passageiros. Mas especialistas garantem que o número de barcos que trafegam pelos rios é muito maior. Só para se ter uma ideia, de acordo com um levantamento da Universidade Federal do Pará, mais de 3,5 milhões de pessoas usam os barcos como meio de transporte por ano aqui no estado. Este doutor em engenharia naval afirma que, além do reforço na fiscalização, é preciso educar para que superlotação e sobrecarga não sejam aceitas. Diz que há problemas desde a construção dos barcos. A engenharia naval na região amazônica, de uma forma geral, ela tem esse costume, né? Essa prática de construir embarcações sem projeto e do projeto ser elaborado muitas das vezes após a embarcação já estar construída, o que acaba sobrepondo aí, ou ultrapassando algumas etapas indevidamente. Isso faz com que muitas das vezes embarcações operem de forma irregular e, após serem fiscalizadas, elas tentem se enquadrar de uma forma um pouco que forçada, vamos assim dizer. E então isso acaba ocasionando dificuldade para a fiscalização, obviamente que uma navegação insegura, e muitas das vezes também acaba fazendo com que exista um desgaste entre o armador que deseja com que a embarcação opere, o próprio engenheiro que está interessado em fazer a regularização para ter uma navegação segura e também a fiscalização que fica sem poder permitir a navegação em função dessa situação. Uma campanha educativa foi lançada pela UFPA em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e a Marinha. Está na fase final agora, que é a produção de cartilhas e jogos. Então, basicamente, a intenção é fazer essa instrução para a comunidade ribeirinha da região amazônica, algumas cidades que foram selecionadas, e, além disso, atacar de uma forma
especificamente direta à população infantil, porque é quem a gente acredita que possa modificar o futuro e influenciar suas famílias dentro dos seus lares. Então a ideia é que essa cartilha seja distribuída de forma a apresentar, por exemplo, riscos à navegação, o próprio escalpelamento, a utilização de coletes salva-vidas, a sinalização e o registro das embarcações. Se a população conseguir identificar o registro, se a embarcação está irregular, ela pode então começar a se munir dessas informações para que com esse amparo ela seja o principal fiscal do transporte aquaviário.